Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, devemos fazer um esforço cotidiano para sempre colocar em prática a palavra que nós escutamos. Não podemos deixar que a palavra chegue somente aos nossos ouvidos, mas não alcance o nosso coração. Afinal, o próprio Evangelho diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que coloca em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso eu te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazermos deste momento um momento de escuta da Palavra de Deus e permitir que esta escuta chegue ao nosso coração, que a voz de Deus ressoe em nosso coração e que nos empenhemos em fazer com que aquilo que escutamos se torne vida na nossa vida. Escutemos com atenção a mensagem do Evangelho dirigida ao nosso coração no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram então, dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário de seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, ouvimos esse trecho do Evangelho de São João hoje para iluminar uma festa celebrada na igreja, é a dedicação da Basílica de São João de Latrão. Quando celebramos a festa da dedicação de uma basílica, é para nos recordar que a igreja não é feita somente do templo de pedra, mas a igreja é formada também pelas pedras vivas que somos cada um de nós. Por isso, é tempo de renovar também o nosso ser igreja. Vamos fazer a nossa reflexão deste Evangelho, permitindo que compreendamos melhor qual é a missão de cada um de nós e a missão da igreja. O Evangelho começa dizendo assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Aliás, é bonito ver Jesus que sempre faz este caminho de fé. Ele também se coloca como peregrino, como todos os judeus do seu tempo que, durante a festa da Páscoa, faziam a peregrinação a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Jesus também se coloca como peregrino, sobe a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E diz o Evangelho: no templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados. Jesus vai ao templo com esse desejo profundo de, ali no templo, fazer o encontro verdadeiro com o Senhor. O que encontra no templo é uma imagem muito estranha, imagem de comércio. Ali estavam de fato os vendedores de bois, ovelhas, cambistas, vendedores de pombas. Como Jesus reage
diante dessa situação encontrada no templo, que deveria ser o lugar do encontro pessoal com o Senhor. Diz o Evangelho: tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e com os bois, e lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. É o que nós chamamos a expulsão dos vendilhões do templo. Jesus não admite que a casa onde deve ser o encontro com o Pai, a casa onde deve ser o momento do diálogo amoroso com Deus, seja transformado no lugar de comércio e, sobretudo, o lugar da exploração dos mais fracos e dos mais pobres. É interessante porque os vendedores de bois, ovelhas e os cambistas são expulsos do templo. Mas Jesus faz questão de fazer uma anotação especial aos vendedores de pombas. Olha só o que diz o Evangelho. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. É interessante porque aos vendedores de bois, ovelhas e aos cambistas, Jesus simplesmente expulsou do templo. Mas os vendedores de pombas, Jesus, de forma especial, diz uma palavra: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E por que Jesus diz isso especialmente aos vendedores de pombas? Meu irmão e minha irmã, naquele tempo existiam ofertas diferentes de acordo com a classe social das pessoas. Os ricos ofereciam ovelhas e bois, e as pombas eram as ofertas dos pobres. A gente pode até se recordar que José e Maria, quando fizeram a sua peregrinação, eles ofereceram justamente pombas ali no templo. Então os pobres ofereciam pombas. E por que Jesus se dirige especialmente aos vendedores de pombas para dizer: não façais da casa de meu pai uma casa de comércio? É porque Jesus é contra este sistema que oprime o pobre. É um sinal de libertação realizado por Jesus. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Por isso o templo é o lugar do encontro pessoal com Deus, é o lugar da oração. Por isso que os discípulos de Jesus se recordam justamente daquilo que está escrito lá no Salmo 69. O zelo por tua casa me devorará. É este zelo pela casa de Deus, a casa de Deus como lugar de oração e não como lugar de comércio. Diz em seguida o Evangelho: os judeus interpelaram-no então, dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? E Jesus respondeu aos judeus, dizendo: destruí este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Obviamente, os judeus não compreenderam esta expressão metafórica de Jesus de que o templo deveria ser destruído e em 3 dias reconstruído. Por isso interpelam mais uma vez Jesus: 46 anos foram precisos para construir este santuário e tu o levantarás em 3 dias? E então o Evangelho explica do que Jesus está dizendo com essa destruição do templo para reconstruí-lo em 3 dias. Diz o Evangelho: ele, porém, falava do santuário do seu próprio corpo. Jesus estava falando justamente da sua entrega. Ele deveria ser entregue nas mãos dos judeus, deveria sofrer um processo, ser morto, mas em 3 dias ressuscitaria. É este o santuário reconstruído. Agora é Jesus mesmo o santuário de Deus. E o Evangelho conclui dizendo assim: assim, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que ele havia dito e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Crer na Escritura, crer naquilo que Jesus diz. Nós também só podemos compreender verdadeiramente a Escritura à luz da experiência de Cristo crucificado e ressuscitado. É a luz do ressuscitado que nos permite compreender verdadeiramente a Escritura. Por isso, no dia de hoje, nós queremos pedir esta graça de fazermos sempre, com o coração cheio de zelo pela casa de Deus, o lugar de oração. E tirar do nosso coração e, ao mesmo tempo, não admitir também nenhum tipo
de exploração no templo, que é a casa, o lugar de oração, o lugar de encontro pessoal com o Senhor. Com o coração agradecido por escutar esta mensagem do Evangelho, que ilumina esta festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, ajudando a recordar que o verdadeiro templo não é só de pedra, mas é construído também de pedra viva, que é cada um de nós, membros da comunidade, membros da igreja. Esta mensagem bonita de Jesus, da expulsão dos vendilhões do templo, a purificação do templo como casa de oração, lugar de encontro pessoal com o Senhor. Deixemos ressoar em nosso coração esta expressão de Jesus: não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. O zelo por tua casa me devorará. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração confiante, sobretudo pedindo que a casa do Pai Eterno seja este lugar de intimidade com o Senhor. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia, te pedimos no dia de hoje, com o coração agradecido pela mensagem do Evangelho recebido, a graça do Teu Espírito, Pai, para que façamos da Tua casa o lugar do encontro pessoal contigo, lugar da escuta da palavra de Jesus. Que saibamos, ó Pai Eterno, zelar por esta casa, um zelo que nos consome e que nos devora. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.